E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luz Costa, lembrando os meninos de 17 para 18 anos até os 26 anos, que são as últimas semanas de inscrição para o Miss Teresópolis 2020. Isso acontece no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rua Muqui número 9, em frente à Receita Federal. São as últimas semanas para o Miss Teresópolis, de 17 para 18 anos até os 26 anos. E as inscrições para o Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2020 também estão abertas, que são de crianças de 4 a 17 anos e devem ir até o final deste mês de abril. Então vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição, principalmente no Miss Teresópolis, que são as últimas semanas, e a gente precisa mostrar para a mídia quem são aquelas que vão disputar a mais cobiçada coroa de beleza da nossa cidade e do nosso estado. Bem, gente, como eu disse para vocês, a gente vai falar do primeiro assunto, que é um assunto bastante polêmico e até muito difícil, porque existem muitas leituras e muitas formas da gente falar sobre o assunto. Mas principalmente é o feminicídio. Tá? Em janeiro desse ano foi constatado, foi já colocado, que aconteceram 100 casos no Brasil. Isso no início do ano, no mês de janeiro. Nós estamos em abril. Se a gente for fazer um parâmetro em relação a essa quantidade de declarações e já definido que já tem 100 casos, nós vamos chegar ao final do ano com quantos casos de feminicídio? Então a gente precisa abordar esse assunto e eu trouxe a Mônica Quental, a doutora Mônica Quental, que é advogada, e ela vai poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, que é muito polêmico, tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha, mas principalmente com a agressão à mulher. Boa noite, Mônica, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Desculpe, Monique, mas Monique para mim é Monique, a gente já tem mais intimidade, mas eu sei que todo mundo te conhece como Mônica e você hoje está aqui como uma advogada para falar sobre esse assunto que é muito difícil e ele tem que ser tratado de uma forma muito delicada. Sim, sim. Como eu disse ainda há pouco, eu estava informando sobre a questão do aumento do feminicídio no Brasil, desde janeiro de 2019. E eu queria começar conversando com você a respeito, na sua visão jurídica, por que esses casos estão aumentando cada vez mais e o que leva, mesmo sabendo das punições, do que a Lei Maria da Penha já mostra claramente, por que ainda os homens não se seguram e não criam essa situação tão constrangedora e que realmente é uma coisa que não pode acontecer. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. Como sempre, é uma honra estar aqui com você. Para mim também. E também é uma oportunidade da gente tratar esse assunto, Luiz, de uma forma bem humanizada, porque precisa ser humanizado, né? Porque quando uma mulher é agredida, né, pelo seu companheiro, enfim, ou outras situações também que acontecem, que a gente sabe, ela precisa de um acolhimento muito sensível, de uma pessoa, né, que a ampare, né? E o Poder Judiciário, ele tem se mostrado cada vez mais aberto a esse tipo de atendimento. Você me perguntou por que o número, né, de casos vem aumentando. Eu estava, né, antes da gente entrar ao vivo, eu estava conversando com você, eu acredito que esse número, na verdade, ele não tenha aumentado tanto. O que eu observo é que, hoje em dia, através da educação, da conscientização também, que a gente tem através dos meios de comunicação, internet, várias vertentes que levam para uma conscientização de que você deve denunciar. Então, acredito que tenha um aumento de casos em função das denúncias das mulheres que, né, são vítimas de agressões dentro de casa, ou até, às vezes, até assédios também, né, em meio de transporte, como a gente já vê acontecendo. Isso é um absurdo, por sinal. Não, também. Então, eu acredito que as vítimas começaram a ter um pouco mais de voz ativa, não ficaram tão caladas, tão reféns daquele momento, entende? Então, elas começam a ter um atendimento humanizado, começam a ser olhadas com um olhar mais acolhedor, quando você chega numa delegacia, quando você se expõe, porque aquilo você expõe, seja, né, claro, a situação que tenha ocorrido. É necessário essa exposição. Com certeza, é necessário e é fundamental que você também tenha um profissional do outro lado que olhe para aquela mulher com o mesmo olhar que ela precisa, não de pena. Sim. A situação não é pena, é você poder entender aquele contexto para poder acolher aquela mulher e dar a ela o encaminhamento que ela precisa, né? Então, esse número cresce na mesma proporção em que esta conscientização aumenta.
em que este poder falar, em poder se expor e saber que você vai ser escutada e principalmente respeitada, faz com que você crie ânimos, né, que a gente diz, um ânimo de poder denunciar, seja o seu companheiro, seja o agressor, seja quem for, entendeu? E na questão de por que os homens, né, se sentem, entre aspas, seguros. Não, eu vou te bater e nada vai me acontecer. Não é assim. O que acontece é o seguinte, nós temos um Código Penal de 1940. Então, primeiro nós temos uma cultura muito machista, né? A gente ainda mulher ainda sofre muito preconceito, mulher ganha menos que homem, e a verdade é essa. A cultura é machista, o homem vem, né, tem assim, outras regalias que nós mulheres não temos. Como as mulheres também, em alguns casos, têm mais regalias e são mais ouvidas do que muitos homens. Sim, mas num âmbito geral... É uma minoria, mas existe. Sim, né? existe. E quando isso acontece, é importante ressaltar isso, quando a mulher se coloca num cargo de poder, e eu acho que por tanta discriminação que aconteceu durante muitos anos, a mulher faz questão de mostrar esse poder nós somos mais severos. O homem. Nós somos mais severos. Não é verdade? Sim. Eu acho que talvez por tanta questão de não aceitação da sociedade, de ver a mulher como sexo mais frágil e tudo mais, quando ela está num cargo de poder, é altamente insuportável a forma que a mulher conduz qualquer... Nós somos muito mais severas do que os homens. Ela trata o homem como se fosse um eu posso dizer de experiência própria. Eu tenho contato tanto com juízas mulheres quanto juízes, né, magistrados homens. Ambos com excelentes capacitações, enfim. Mas as mulheres, elas são mais eu não digo incisivas. Nem no caso jurídico só, não, eu digo na vida de modo geral. Não, com certeza, nós somos mais incisivas, até para talvez uma questão de sobrevivência, você poder se colocar justamente nesse meio, que se você não brigar, se você não fizer uma marcação quase que homem a homem, literalmente, você não consegue se colocar, né, num mercado que realmente já olha para você, justamente como você disse, ela é sexo frágil, ela é... Não existe mais isso. Não, ainda existe muito preconceito. Em algumas situações existe muito preconceito. Mas é bem menos, né, Mônica? Não, aos poucos, tudo isso, né, ao longo do tempo, se você olhar para trás, né, há 40 anos atrás, eu jamais estaria aqui, por exemplo, te dando uma entrevista dessa. Jamais. Porque talvez eu não estivesse nem à frente de tantos processos como eu estou, entendeu? Por ser mulher. Então, aos poucos as coisas vão mudando. Mas na questão relativa à posição do homem nessas situações, acho que muito amparado por esse Código Penal, como eu estava te falando. Ele é um Código Penal já de 1940, onde a realidade era outra. A Lei Maria da Penha é uma lei recente, é uma lei nova, que aos poucos ela vai ganhando força, ela vai trazendo um movimento, e nesse movimento, sim, vai arrebatando essas mulheres, vai arrebatando essas denúncias, os casos vão aumentando, a mídia começa a botar em destaque também, coisa que não tinha. Então, tudo isso vai deixando o tema mais em voga, com mais brilho, para poder realmente ser tratado como ele precisa ser tratado. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando do feminicídio, que na verdade é um homicídio. Sim. É o ato. É o ato em né? si. Ok. Quanto à questão da agressão, né? Existe uma diferença entre matar e a outra é agredir. Sim. É claro que tudo é um caminho que tem que ser muito bem avaliado pelo casal, principalmente, porque do momento que houve a primeira agressão, a mulher tem que dar um basta, porque se teve a primeira, poderá ter uma segunda. Então, nunca é uma prevenção. A primeira vez. Tem que ter uma prevenção aí, e a mulher tem que saber se impor nesse momento, né? Bateu de brincadeira, eu não gosto. Não faz de novo. Não tem que deixar a coisa evoluir. Muito bem, a gente está falando da parte jurídica. A gente sabe que quando o homem comete o homicídio, ele mata a mulher, tem um julgamento, tem uma forma de avaliação desse momento. E a gente sabe também que existem vários tipos de caso de agressão, puramente agressão, que a mulher, é claro que foi agredida, foi machucada, como a gente viu o caso da moça, que eu esqueci o nome dela agora, você vai me lembrar? Qual delas? Que aconteceu de conhecer a pessoa na internet e foi espancada e etc, etc. Sim, no Rio. Ela não chegou a ser... Ela não foi morta por sorte. Por sorte, como aconteceu também com a Cristiane Machado, que é atriz, nossa amiga, que também está passando por esse problema. Sim. Mesmo dentro da delegacia, o marido continua ameaçando. Ela vive numa situação muito complicada. A Cris... Qualquer dia desse vai vir aqui e vai explicar isso melhor para a gente. Eu não quero entrar nesses méritos agora. Mas existem vários graus
de avaliação a nível jurídico. Como isso está acontecendo em relação... Como é que a gente pode diferenciar o julgamento em várias situações totalmente diferentes e opostas? Você diz, por exemplo, quando a gente tem um feminicídio, nós temos, no caso, uma vítima. Né? Pronto, nós temos um homicídio, nós exatamente. temos, a grosso modo, um assassinato. Exatamente. Quando nós temos uma vítima agredida, aquela vítima ainda, né, ela está viva, ela pode falar. Eu digo, depende, são vários graus. Por Sim, exemplo, no caso dessa moça da internet, ela foi realmente muito espancada ao ponto dela ter um rosto desfigurado, etc, etc. Não se trata de um tapa ou de um empurrão ou de uma agressão verbal, enfim. É outra avaliação. Dentro do jurídico, como é que é feito essa avaliação nas várias camadas e dificuldades de entendimento de cada caso? É isso que eu quero entender um pouco melhor. No caso, quando a pessoa, né, é agredida, como foi o caso dessa moça lá na Barra, né, que conheceu o rapaz pela internet e tudo, ela primeiro foi hospitalizada, aquela coisa toda, e ele vai responder o processo como agressão, tem lesão corporal, tem uma tentativa de feminicídio, né? Porque do jeito, a maneira, né, como ela ficou ao final do ato em si, ela quase morreu. Ela só não morreu porque o segurança do prédio, parece que ouviu, né? Senão ela realmente seria uma vítima já de homicídio, de feminicídio. Isso. E na esfera no âmbito, né, do julgamento, né, do processo, do entendimento, né, do juiz, vamos dizer assim, você tem a vítima com potencial mais, como é que se diz? Ela sendo mais machucada ou menos machucada, várias coisas vão influenciar. Se foi, por exemplo, se houve um emprego de uma arma de faca, ou se teve arma de fogo, tudo isso é avaliado dentro do processo penal. Mas eles vão responder o mesmo tipo de inquérito, né? Vão passar por denúncia do Ministério Público, vão ter audiência perante o magistrado e a maioria vai ser condenada. Entendeu? Não há um perdão, né? Não, como você falou, né? Não, foi uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não, eu nem tô querendo Não, falando assim, quando você tem uma brincadeira, assim, quando você disse, me bateu, não, desculpa, foi de brincadeira. Não faz essa brincadeira porque eu não gosto. No sentido de quando a mulher, por exemplo, às vezes existem casais e casais, situações. Às vezes o homem, da primeira vez que ele dá um tapa na mulher, ele dá... Talvez, pode ser até uma brincadeira, tipo assim, num ato, num momento ali. Mesmo quando existe, dentro da sexualidade, vamos dizer assim, a permissão, quando você dá um tapa, você automaticamente, e você não falou nada, você aceitou aquilo ali. Sim. Correto? Então, isso para acontecer algo pior, é só o início. O problema é brecar no primeiro momento. Bateu a primeira vez, você não gosta, então você não faça. Para por aí, porque não é o caminho. Eu acho que a mulher tem que se posicionar desta forma, na minha opinião. Porque se ela permitiu o primeiro tapa, ela está permitindo várias coisas, e você sabe que tem, assim como tem muitos homens que gostam de apanhar, tem muitas mulheres que também permitem. Você lembra de uma música, Só um Tapinha Não Dói? Exatamente. Eu vejo isso nos jovens, principalmente nas meninas. Né? A gente convive com as meninas e tudo mais, e a gente vê o quanto elas permitem determinadas atitudes e depois elas acham que aquilo ali é abuso. Então vamos lá. O que é abuso de fato? Você permite uma hora e depois não quer mais, então não permita nunca. Não permita nunca. Essa é a minha opinião. Sim. Do momento que você abrir uma porta, você vai abrir janela, vai abrir outros compartimentos ali. Toda relação é complicado. Toda relação, jurídica ou não, sexual ou não, amorosa ou não, enfim, toda relação ela tem que ser pautada em respeito. Sim. Entendeu? Então, qualquer uma, profissional, com seu vizinho, com seu porteiro, com o cara do ônibus, todo mundo tem que passar pelo respeito e pela educação. Então, exatamente, bateu a primeira vez, não, só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Não, eu não gostei, você não faça mais. Exatamente. Eu nunca fui homem, né? Pelo menos, até onde eu saiba, eu acho que o homem também deve se respeitar a mulher. Isso não é uma brincadeira, isso é uma brincadeira. E se é uma brincadeira muito feia. Mas existem pessoas que até permitem, exatamente. Né? Por N questões que talvez a Adriana até possa responder, né? Como psicóloga. Psicologicamente. Exatamente. Cada um tem suas taras e suas loucuras. Às vezes as pessoas até, não sei, por solidão, não sei, já sai do meu universo, né? Mas, às vezes, as pessoas até se sujeitam a certas coisas para ter alguém, né, para não ficar sozinho. E naquele ditado da vovó, é verdade, antes só do que mal acompanhado.
Aí eu não sei, não. Eu acho sim, porque se você pega não, antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado, claro, com mil certeza. vezes, mas 1000 vezes. Entendeu? Porque é melhor você estar sozinho. Poxa, Lógico. minha amiga tá namorando, eu tô aqui numa sexta-feira Muito sozinha, melhor eu e uma caixa de bombom. Mas é melhor você e uma seguro. caixa de bombom do que você, de repente, numa delegacia. É Ou óbvio. Deus, né, que não permita, num necrotério da vida. Exatamente. E uma coisa que a gente tem muito que ensinar também para as nossas filhas, né? Eu tenho filha menina e é uma coisa que eu passo para ela. Você tem tudo é a maneira como você também se deixa ler. Se você se expõe e fala, camarada, fica no seu canto, camarada, fica no seu canto. É o limite. Exatamente. Você tem que dar o limite. Mas você tem que ter, para dar o limite, você tem que ter uma postura. Exatamente. Você não pode chegar e falar assim, como se fosse uma brincadeira. Não é assim. É uma coisa séria. É verdade. E assim, é uma situação que hoje em dia, talvez agora, exatamente como você falou, comece a ter um respeito realmente como precisa, porque as pessoas, assim, né, até um tempo atrás, achavam, mas você também deu brecha, você permitiu, inverte o ônus da culpa em cima da vítima, como se ela fosse a culpada de ter apanhado, ou de ter sido abusada, enfim, seja o que for. Ou dado oportunidade para aquilo, né? A pessoa faz a leitura que quer. Exatamente. Tem vestido curto, exatamente. Ou então porque virou para o lado, às vezes está olhando para o outro lado, você acha que está olhando, isso já é motivo para se segurar no braço e apertar e marcar. Claro. Quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado de uma maneira muito delicada. Você está na mão, eu queria antes, porque a gente tem um tempo muito curto de TV, e é tudo muito rápido, grande, é um assunto muito grande. Você está com uma eu trouxe para você apostilas que foram premiadas, inclusive. Não. Esse aqui é um projeto. Chama Projeto Violeta. Sim. Vou botar aqui, não sei se tem deixa como eu tentar câmera... puxar aqui a câmera aqui com o Alex. Esse projeto, inclusive, ele recebeu o Prêmio Inovar em 2014. É um projeto de uma magistrada do Rio de Janeiro, Adriana... excelência. Tem o nome dela aqui? Não, eu tenho anotado. Não, eu tenho uma cola. Adriana Mello. Muito bem. É uma juíza do Rio de Janeiro. A gente tem mais... É justamente onde traz esse projeto, esse acolhimento, né, humanizado para essas vítimas. Aqui tem quer ver? Isso é uma apostila, né? Lei Maria da Penha. Essa é a Lei Maria da Penha. Ok, a cartilha. É como se fosse uma cartilha. Aqui tem os endereços das delegacias especializadas em atendimento à mulher. E aqui É difícil da gente mostrar aqui na TV, porque a gente olha só, esse material, para quem se interessar, ele tem aqui no nosso fórum, aqui em Teresópolis, nós temos esse material na vara criminal, no 4º andar. Aqui tem todo um passo a passo de como essas mulheres podem fazer as denúncias, quais são as delegacias, o 180, que é para você ligar e denunciar, você pode denunciar pelo telefone. Eu já passei por uma experiência dessas, eu precisei, eu precisei, telefonei e fui muito bem, assim, a pessoa que me atendeu me explicou várias coisas que eu não sabia, inclusive, para a situação que eu, naquele momento, estava vivendo. Não registrei a ocorrência, enfim, não dei prosseguimento, mas foi uma coisa que eu me senti bem, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante. Você ter quem vai te escutar, sabendo o que está te dizendo. E nós não temos assim, né, uma sala especial, enfim, mas o fórum foi como eu falei, no 4º andar tem o juizado especial criminal, com esse material, inclusive na bancada, você não precisa se identificar, você pode chegar lá, pegar o material. E no 2º andar, na parte onde tem o atendimento de assistente social, toda a parte ali perto da vara da infância, inclusive na vara da infância também tem. Então, eu acho interessante porque é uma coisa que você pode levar com você, tá? Ler, porque aqui tem todo o passo a passo, tem como você pode denunciar, e tem uma parte que eu achei muito, muito legal. É um material bem importante mesmo. E ele diz uma coisa muito importante, que eu vou só ler rapidinho, que ele fala o seguinte: a medida protetiva deferida não significa que o processo acabou, nem que o agressor vai rever seu comportamento. Então, a partir do momento que você faz uma denúncia, leve ela até o fim, entenda que a medida protetiva, né, é para manter o seu agressor longe de você, não entre em contato, porque isso depõe contra você, no caso, né? E não pense que só porque tem uma medida protetiva, o fulano ficou tão bonzinho, deixa, aquilo ali foi uma coisa de momento. Não, deixa o processo correr, deixe ir para a mão
da juíza, nós aqui temos a doutora Marcela, que trabalha brilhantemente nessa área, que são pessoas ali especializadas até para ver se você, de repente, está se retirando do processo até por medo. Porque muitas pessoas fazem isso, né, Luiz? Infelizmente, denunciam e aí ficam até, ao invés de se sentirem, né, mais protegidas, se sentem mais desamparadas e acabam desistindo da ação. Então, não desistam, persistam, né, denunciem sim, é importante denunciar, porque você denunciando o seu caso, talvez me encoraje a denunciar o meu, e aí com isso o outro denuncia, e quanto mais denúncias nós tivermos, nós teremos chances de mudar exatamente essa visão arcaica de que o homem pode tudo. O homem não pode tudo, assim como a mulher também não pode, como ninguém pode. Exatamente. Entendeu? Eu acho que temos que respeitar homens, sim, que respeitar as mulheres os homens da mesma maneira. Isso a gente fala de modo geral, em todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, idosos, e não importa. Eu acho que a gente tem que respeitar todo o ser humano, porque qualquer tipo de agressão hoje é enquadrado na lei e é preso mesmo, não tem jeito. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, para a gente terminar, e você desse um conselho, tanto às mulheres quanto aos homens, para poder não acontecer a quantidade de denúncias e a quantidade de agressões e feminicídios, como a gente tem observado ao longo, desde janeiro até aqui. Tá. Não sei se eu sou uma boa conselheira, né? Mas o que eu posso dizer para quem está assistindo a gente, como advogada, para as mulheres, denunciem, como a gente falou ainda agora, persistam, podem ter certeza que vocês vão ser ouvidas, que vocês vão ser acolhidas, não sejam permissivas, não permitam que invadam o seu corpo, o seu espaço, a sua segurança, a sua liberdade, que restringam os seus movimentos, seja da maneira que for. O rapaz não está satisfeito com a sua roupa, não mude de roupa, mude de rapaz. Não está satisfeito, você quer trabalhar fora, o marido não deixa, não conseguiu um acordo de conseguir trabalhar fora, porque muitas mulheres apanham porque querem trabalhar fora, quer dizer, coisas assim que você nem imagina. Então, mude de marido, porque a verdade é essa, a gente, para estar bem numa situação, uma relação, você tem que estar bem com você e com seu companheiro. E aos companheiros, né, respeitem suas esposas, suas namoradas, porque muitos agressores, inclusive, têm filhas, meninas. Então, pensem que aquela mulher que você agride, que você espanca, que você abusa, é a filha de alguém, como a sua filha um dia pode estar na mão de um agressor. Então, você não pode jamais, duvido, que um pai, né, um agressor, vai querer ver um dia uma filha deformada em cima de uma cama de hospital, como vários irmãos às vezes encontram, como vários filhos encontram, como aquele menino encontrou a mãe dele. Eu me lembro da cena, ela abraçada com ele na cama de hospital, ele veio, né, dos Estados Unidos para estar com a mãe. Então, ninguém quer isso para a filha da gente. Então, se você não quer para a sua filha, não faça para a filha do outro. Porque a filha do outro é a sua esposa, mas a sua filha, enquanto você bate na sua mulher, a sua filha dorme no quarto ao lado. Daqui a pouco ela não dorme mais no quarto ao lado, ela dorme com o agressor dela. Então, a gente tem que romper esse elo, esse vínculo. Então, o conselho que eu deixo é esse: respeitem-se mutuamente e denunciem, né, o que for necessário denunciar. Bom, Mônica, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença no programa. Eu acho que é muito importante a gente levantar todas essas questões. Existem vários tipos de casos, é bem importante que a gente tenha que frisar sempre. A leitura, ela é igual. Tanto faz você bater como você matar, você é julgado da mesma maneira. Porém, existem vários graus de entendimento de cada juiz, de cada situação e de cada caso. Estou correto? Correto. Então, eu acho que é importante que a gente evite as coisas para que elas não cresçam e não cheguem e culmine numa situação pior, que é justamente o homicídio. No caso aqui, nós estamos falando do feminicídio. Deixa eu só fazer um pequeno parêntese por causa do tempo também. Sim. Os juízes são imparciais. Esse é o trabalho do juiz, representar o Poder Judiciário de uma maneira imparcial. Mas o que nós temos, né, de processo de julgamento, 99% de todos os processos são condenados. Pois é, então para evitar isso, cabeça, gente. Cabeça pensante sempre. Pense 10 vezes antes de fazer. Pensou em fazer? Sai, vai para a rua. Não faça. Porque você sabe que hoje a situação é complicada. A mulher não merece e você, homem, também não merece. Então, pense 10 vezes antes de fazer e cometer qualquer atitude que possa realmente levar você a uma pena. Correto?
Certíssimo. Muito obrigado pelo seu carinho. Imagina, eu e agradeço a gente se vê em breve, tá? Tá ótimo, beijo. querido. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu volto direto aqui do nosso cenário, da nossa TV, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa. Até já.